sido um Deus maravilhoso. Ele tem feito grandes coisas no meio do seu povo. E nós temos que lembrar que Jesus, ele é o bom pastor, pastor que cuida das suas ovelhas. Toda vez que a Bíblia fala do bom pastor, apontava para a vinda de Jesus, o pastor por excelência, aquele que cuida da sua igreja, que cuida das suas ovelhas. Toda vida que a gente vê falando sobre pastor, ou o bom pastor, é sempre apontando para o pastor por excelência, Jesus Cristo, nosso Senhor. E sempre é um contraponto, ou um contraste com os falsos pastores, os falsos mestres, que vêm espalhando heresias no meio das igrejas. E está um caso sério. A igreja brasileira tem aumentado, o número de heresias crescem, enganadores, falsos mestres, mas somente Jesus é o bom pastor. E Jesus, ele foi e procurou você. E ao procurar você, porque é o pastor que procura a ovelha, o bom pastor, ao procurar você, ele encontra você, ele vem até você, encontra você, ele nos encontrou. Essa é a boa notícia da noite. Por quê, pastor? Que foi ele que nos encontrou? Porque nós éramos quem estávamos perdidos, não ele. O pastor vai atrás das suas ovelhas, ele deixa as 99 guardadinhas e vai atrás da perdida, mas ele vai e chama as suas ovelhas. É interessante que nós estamos numa série de pregações falando de Jesus, ele como bom pastor, mas ele é justamente o pastor salvador. Quando a gente vê lá no Salmo 22, quando ele dá um grito, um clamor, não é um grito de perda ali não, mas é um grito de vitória. Quando lá no Salmo 22 ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ali é o grito do pastor salvador, que veio salvar. Quem? Todo mundo não. As suas ovelhas, o seu povo. Ele busca a sua ovelha, mas a sua ovelha tem a sua responsabilidade ao mesmo tempo. As suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem o bom pastor. Então ele é esse pastor salvador do Salmo 22, e ele também é o bom pastor, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, o pastor que cuida, o pastor que vai de encontro à ovelha, o pastor que coloca a ovelha nos braços. E ele é o glorioso pastor do Salmo 24, que voltará para buscar a sua igreja. Isso é maravilhoso, porque nós temos todas as garantias. Aquele que morreu, o pastor salvador, o pastor cuidador, que cuida, que protege, que dá direcionamento, e o pastor que voltará para buscar quem, pastor? As suas ovelhas. Eu peço que você abra a sua Bíblia, você preste muita atenção nessa noite. Lá em João 10, provavelmente, se Deus me permitir, eu prego ele todo, porque é falando do pastor, não hoje. Vamos dividir em umas 5, 6 pregações. Hoje nós vamos do 1 ao 10. Do 1 ao 10, com esse tema: Jesus, o bom pastor. Jesus, a porta de acesso para o céu. Esse é o tema da noite. Jesus, o bom pastor. Jesus é aquele que é a porta, que dá acesso ao céu. João 10, do 1 ao 10. Eu gostaria, como de costume, ler os ímpares, e que a amada igreja lesse os pares. Deixe sua Bíblia aberta. Deixe sua Bíblia aberta. Que Deus possa falar ao seu coração através da sua palavra nessa noite. João 10, do 1 ao 10. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, com o tema: Jesus, o bom pastor e a porta das ovelhas. A palavra de Deus diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Para que este, o porteiro, abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo seu nome e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele,
porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Curve sua cabeça novamente para a gente orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, te bendizemos, te agradecemos pelo teu cuidado por essa primeira parte. E que agora, ó Deus, através da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Aqueles que estão precisando de encorajamento, que seja noite, despertamento também, e que o Senhor vá de encontro, ó Deus, porque o Senhor é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. O contexto aqui desse texto, vou pedir a Darlon aqui para desligar a televisão aqui, que está passando um jogo de vôlei. Tá, Darlon, por favor? O contexto do texto aqui, eu quero que você volte um pouquinho, só para a gente entender, o capítulo 9, tá? O contexto aqui é uma afirmação de quem é Jesus. Jesus, ele tinha acabado de curar um cego de nascença. Aquele que tem poder, quem tem autoridade sobre todas as doenças, tá? Ele vai lá e cura. Provavelmente esse cego de nascença, nem o globo ocular ele não tinha. E Jesus vai lá e cura ele. Capítulo 9, verso 1 e 2. Olha o que ele diz, Jesus, tá? Jesus cura um cego de nascença. Ele diz assim, ó: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Havia uma dúvida naquela época. A dúvida era: se alguém nascesse com alguma deficiência, provavelmente ou o pai ou a mãe tinha pecado. E Jesus vai lá e combate essa heresia. Jesus diz aqui, nesse texto aqui, no verso 3, nem a mãe nem o pai, nenhum deles pecaram, não. O menino, o cego, ele nasceu assim para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus, para mostrar que aqueles sinais de cura, tudo isso mostraria que Jesus é Deus. E é nesse contexto aqui que ele mostra quem ele é. Quem ele é, ele vem mostrando quem ele é, que ele é Deus. Olha o que é que ele diz no verso 5, verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, que veio nos tirar das trevas, da escuridão. Primeiro ele deu vista àquele cego, um cego de nascença. Você sabe o que é você formar um globo ocular? Transformar um cego de nascença, dar vista ao cego, só quem faz isso é Deus, só Ele tem essa autoridade. E Ele fez isso naquele momento. Mas para quê, pastor? Qual a finalidade desse contexto? Para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é a luz do mundo, para mostrar que Ele chegou para nos recolher, nos tirar das trevas e nos trazer para a luz, nos transportar de um império e trazer para um reino de amor, de paz e de felicidade. Se antes você estava perdido, o bom pastor te achou, e você agora está na luz. Esse texto aqui ele pode ser dividido em duas partes. O verso do 1 ao 6 vai mostrar Jesus como o pastor por excelência, e quando você lê do 7 ao 10, vai mostrar que Jesus é a porta. Não é essa porta de vidro não, nem uma porta de madeira, não, mas aquele que dá acesso a Deus. Somente se entrarmos por Ele, poderemos herdar a vida eterna. É isso. Nós temos vários textos no Antigo Testamento que mostram que Jesus era o pastor que viria, o bom pastor. Quando você lê os salmistas, eu já falei de 3 salmos hoje, 22, 23 e 24,
O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isaías falou sobre o bom pastor. Todos os salmistas, praticamente, Salmo 77, 79, 80, todos eles vêm falando, mas há um pano de fundo em tudo isso aqui que Jesus chega, para chegar aqui no verso 10. Por quê, pastor? Porque Jesus estava usando a Bíblia. Jesus é o pastor por excelência. E para que a gente possa entender, a gente tem que pegar esse pano de fundo aqui, do contexto, mais o que Jesus estava falando no Antigo Testamento, o que Deus estava apontando para o pastor que viria, o pastor por excelência, para que a gente possa dar continuidade à pregação. Nessa noite eu não vou falar quem escreveu essa carta, por qual motivo, razão e circunstância, não. Mas eu quero falar do que o bom pastor faz por você e por mim. Eu quero que as meninas coloquem aqui, que você abra a sua Bíblia, que as meninas colocam aqui. Você vai lá para Ezequiel 34. Esse é o pano de fundo para a gente chegar aqui. Texto com contexto, tá? Preste bem atenção. Ezequiel 34. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34. A gente vai ler do verso 1 até o 4. E eu quero que você preste muita atenção, porque esse texto vai derivar para a fala de Jesus. O que Jesus está falando para nós hoje, quando ele diz que ele é o bom pastor. Tem tudo a ver com isso aqui. Se a gente não entender isso, não vai entender o texto lá. Ah? Texto com contexto, para que você possa sair daqui edificado. Edificado pela palavra de Deus. Ezequiel 34, versos do 1 ao 4. Preste bem atenção. Deus tinha levantado pastores. E preste atenção o que era que esses pastores estavam fazendo com as ovelhas de Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai, aqui é um ai de dor, um ai de julgamento. Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Eles não apacentavam as ovelhas de Cristo, não, mas a si mesmo. Aí ele diz: será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Aí ele termina no verso 4 dizendo: vocês não fortalecem as fracas. Não, apontando já para o que Jesus vinha fazer. Vocês não fortalecem as fracas, não curam ou não curaram as doentes, não enfaixam ou não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre ela com força e tirania. Esse é o pano de fundo de toda a pregação. Se você não tiver isso, você não vai entender. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Por quê? Porque os salteadores queriam o quê? A gordura da ovelha. Queriam tirar a lã do povo. Queriam matar as ovelhas. Não cuidava, não tratava, não curava. Não, ao contrário. Esses pastores aqui eram o mesmo pastor, ou os pastores lá de Zacarias 11:17. Pastores inúteis. Pastores que fugiam das ovelhas. Pastores que se omitiam. Pastores que sacrificavam, matavam as ovelhas. E o que é que essa parábola está dizendo? Que esses pastores ou falsos profetas estavam e iriam fazer isso com o povo de Deus. Por isso que Deus mesmo ia levantar o pastor por excelência, aquele que viria em glória, poder e majestade, aquele que veio e que diz: eu sou o bom pastor, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Mas isso Deus já tinha falado lá em Ezequiel. Ainda está em Ezequiel, né? Parta lá para o verso 23, Ezequiel 34, 23. Olha aqui a promessa para você de que Jesus viria. Porém sobre elas um só pastor, Jesus Cristo nosso Senhor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, da tribo de Davi, da tribo de Judá, ele as apacentará e será o seu pastor. A promessa está aqui desde o Antigo Testamento, que o bom pastor viria.
Isso é uma metáfora para mostrar que Jesus veio para cuidar das suas ovelhas. Por isso nós temos a responsabilidade como pastores, ministro de Deus aqui na terra, cuidar das ovelhas de Cristo. Mas Ele é o pastor por excelência. Por isso, se você não permitir ser pastoreado por Ele, jamais será permitido ser pastoreado por um pastor humano, que está aqui para ensinar e orar por você e cuidar da vida deles. Esses pastores não eram falsos pastores. Falsos pastores. Volte lá para o verso, para João 10, tá? João 10. Então, o que era que havia? Havia apriscos. E o bom pastor aqui, quando você lê no verso 1, ele levava essas ovelhas para o aprisco. Qual que é que diz? Em verdade, verso 1, tá? 10:1. Lhes digo, quem não entra pelo curral das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e salteador. Era isso que eles faziam. É isso que eles fazem aí fora. Eles não entram pela porta da frente. Eles fazem arrodeios, manobras para manipular o povo de Deus. Os falsos pastores, os falsos mestres, é isso que eles continuam fazendo, matando ovelhas. Há ovelhas doentes, há ovelhas quebradas, há ovelhas enfaixadas, por causa dos falsos pregadores, os falsos pregadores da prosperidade que matam ovelha, em vez de cuidar delas. Como é que eu cuido da ovelha? Através da palavra, dando alimento espiritual a ela. É assim que nós cuidamos. Nós somos copastores. Ele é o pastor por excelência. Ele é o pastor por excelência. Ele é a porta que dá acesso a Deus. Jesus, nessa metáfora aqui, está mostrando a diferença entre o ladrão. Ele compara como ladrão, verso 1, por outro lugar, porque eles pulam. Olha o que é que Jesus diz: esse é ladrão, esse é salteador, esse é enganador. A igreja brasileira está cheio disso aqui: salteadores, ladrões, enganadores, que nunca quiseram conduzir o verdadeiro rebanho de Cristo. Eles querem engordar o seu ego, a sua vaidade, a sua prosperidade. Um salteador veio para isso. O salteador é o falso profeta. Ele é um usurpador, ele é ilegítimo, ele não tem interesse nas ovelhas verdadeiras do Senhor. Ele quer roubá-las, saqueá-las, tirar tudo o que é delas e depois jogar para fora. É isso. Já o bom pastor não. Ele é conhecido por 6 ou 7 ou 8, nesse pequeno trecho aqui onde a gente leu, selos que mostram quem é o bom pastor, fatos absolutos mostrando que ele cuida das suas ovelhas. O primeiro fato dessa noite está no verso 3. Eu quero que você preste bem atenção. Ele vai dizer que o porteiro abre a porta. O porteiro é Deus para o bom pastor. Verso 3, olha o que é que ele diz. Verso 3. Vamos trazer alguns fatos agora e eu quero que você preste muita atenção nesse momento. Ele diz assim: para este o porteiro abre a porta. Essa é a primeira marca. O porteiro é o próprio Deus, que abre a porta e dá acesso para Ele mesmo. Ele abre a porta porque Ele está abrindo a porta para o legítimo pastor, para o pastor por excelência. Ele abre a porta porque Jesus é a porta que dá acesso. É isso que Ele está falando. E além do mais, as ovelhas de Cristo, elas conhecem o verdadeiro pastor por excelência. Elas não se deixam ser enganadas. Olha o que é que diz na parte B do versículo: as ovelhas que conhecem o bom pastor. Ele diz: o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas de Cristo conhecem a voz do bom pastor. O bom pastor está falando com você nessa noite, está chamando você nessa noite. Para quê, pastor? Para que você conserte o que tem de errado na sua vida, para que você se converta dos seus maus caminhos,
conversão, mudar de rota. O bom pastor quer cuidar de você, por isso o chamado é dele. E você tem que o quê? Ouvir. Essa é a marca, esse é o selo, isso é o que mostra que Jesus é o nosso pastor por excelência. E o seu povo sabe distinguir o que é certo e o que é errado, quem é falso e quem é verdadeiro, quem prega a palavra e quem é o enganador. Deus está falando com você nessa noite. Não se deixe enganar por falsos mestres. Esse é o chamado no coração. Elas ouvem, a ovelha verdadeira vai ouvir e vai responder. Por isso que o bom pastor, ele tem cheiro de ovelha, o pastor por excelência. Quando ele diz vem, a ovelha vem. Ele chama as suas ovelhas, ele ama as suas ovelhas, ele tem intimidade com as suas ovelhas, ele quer tratar de cada uma delas, e você faz parte deste aprisco. Deus chamou e escolheu você. O pastor conhece cada ovelha individualmente. Essa é o selo, essa é a marca que ele é o bom pastor. O que é que ele diz no verso 3? Ouve a voz e chama as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas pelo seu nome. Ele está chamando você individualmente. É você e é você. Eu não posso te chamar. Eu falei na pregação passada, o co-pastor de Cristo fala aos ouvidos, mas Jesus fala ao coração. Esse espaço aqui de menos de 2 palmos, só Ele pode falar ao seu coração. E se o bom pastor estiver falando, escute o que ele está falando, porque ele conhece cada uma das suas ovelhas particularmente. Ele chama cada uma delas. Ele conhece o teu passado, ele sabe do teu presente e ele já sabe do teu futuro. Ele te conhece. A palavra de Deus vai dizer que os nossos nomes estão cravados nas mãos de Deus. Ele quer agora o que de mim, pastor? Relacionamento, intimidade, porque é pessoal. É pessoal, Ele conhece pessoalmente a tua vida, a tua história. Não importa o teu passado, o que importa é o teu presente e o que Deus fez por você, mudando a tua vida, transformando a tua atitude. Por isso Ele chama pelo teu nome, individualmente e particularmente. É um chamado, e esse chamado também tem a ver com a obediência. Ele conhece você. Não pode ser uma obediência aparente, porque obediência aparente é desobediência. Eu finjo que obedeço. Não existe isso, porque nós não podemos nos assemelhar com os hipócritas, os fariseus. Nós temos que ter cuidado. Às vezes nós nos comportamos como bons cristãos, bons crentes. Mas será, a pergunta é, que não estamos sendo hipócritas? Porque se você e eu não amarmos o nosso irmão, se não houver misericórdia, perdão e compaixão, há desobediência na minha vida e na sua vida. Há desobediência, porque o cristianismo é marcado pelo amor. O amor, o perdão, a compaixão e a misericórdia. Se você, jovem, estiver se deitando com a sua namorada, você está fornicando. Você está sendo desobediente a Deus, porque não pode antes de casar, porque a sua igreja é chamada para ser santa, porque o Senhor é santo. Por isso que o cristianismo é modo de vida. Como é que nós estamos nos comportando diante da sociedade aí fora? Qual o meu exemplo aí fora? Dentro da sociedade verdadeiramente estamos vivendo como crentes? Somos o que falamos, somos o que vivemos, somos o que vestimos. Não adianta se esconder. Por isso Ele chama individualmente e chama pelo seu nome. Além de chamar, Ele conduz, direcionamento. Olha o que Ele diz no final do verso 3. Ele chama e conduz. É um chamado e condução. Ele guia as suas ovelhas. Ele está guiando as nossas vidas. Guiando, como diz o Salmo, no Salmo 23, guiando pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que passemos ou passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque é o bom pastor que está te direcionando. Jesus Cristo, nosso Senhor,
os desertos, os vales, o vale da sombra da morte. É Ele que está te dirigindo, é Ele que está direcionando a tua vida. Não é o pastor aqui, que nós somos co-pastores. Você tem que permitir nessa noite que Deus direcione a sua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Entrega a tua vida por completo a Ele. É uma folha em branco e diz: escreve, Senhor, a minha história, porque eu serei conduzida simplesmente por Ti, direcionado por Ti. Por isso que Ele diz no verso 3, Ele nos conduz, Ele nunca induz. Não é uma indução, mas é uma condução. Ele vai adiante direcionando, abrindo os caminhos, quebrando as veredas para lhe direcionar pelo único caminho, porque Ele é o próprio caminho, te livrando, meu irmão, dos predadores que estão aí fora, doido para pegar as cordeirinhas de Deus, e quando pegam, praticamente matam, passam anos e anos perdidas. Pela graça de Deus não perde a salvação. Ele livra, porque Ele tem compaixão. Depois Ele vai atrás da ovelha, ela vem toda enfaixada, toda quebrada, toda moída. Cuidado com as tuas escolhas hoje. Cada escolha sua hoje poderá ecoar num fato que pode te levar até para um sofrimento. Você não perde o céu, mas será um sofrimento com as tuas escolhas aqui. Por isso, deixe o bom pastor te conduzir, te direcionar. A pergunta é da noite. Qual a pergunta, pastor, da noite? Ele é Senhor da sua vida? Jesus Cristo é Senhor da sua vida? Ele é Senhor? Porque se Ele não for o seu Senhor, Ele não pode ser o teu Salvador. Eis a boa notícia. A má notícia: Ele tem que ser o teu Senhor. Nós pertencemos a Ele. Tudo é por meio dele e para ele. Ele é Senhor das nossas vidas, porque se Ele não for o seu Senhor, Ele não pode ser o teu Redentor. Se Ele não for o teu Senhor, Ele não pode te conduzir. Ele não será o teu pastor que te direciona. Eu tenho que disponibilizar o meu coração. É isso que o apóstolo Paulo diz: e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Ele é Senhor da tua vida. Se Ele for Senhor, Ele será teu Salvador, será teu Redentor, será teu pão, teu alimento, a tua sustentação, o teu direcionamento. Só que para isso eu tenho que disponibilizar o meu coração. Disponibilizar o meu coração. As ovelhas de Cristo têm que seguir o bom pastor. Olha o que é que diz no verso 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, fora do curral, vai na frente delas e segue, porque reconhece a voz dele. Nós temos que seguir, porque nós reconhecemos a sua voz. Os fariseus não entenderam isso, porque eram hipócritas, nunca foram pastores, eram salteadores, buscavam apenas os seus interesses. São lotados de igrejas assim, estão pulando, dando cambalhota. Mas esses salteadores aqui, eles pulavam um muro para roubar as igrejas, para saquear as igrejas. Verso 1, pulavam um muro, são salteadores. O poder desses falsos mestres é opressor. Eles não querem conquistar, eles querem impor por meios ilegais a sua hipocrisia, o seu engano. São salteadores com a sua violência, a sua audácia, a sua astúcia, os seus modos operantes de levar a palavra de Deus, não genuína assim, simples assim, mas eles manipulam as pessoas, manipuladores. Eles têm esse papel, esse ofício, porque eles são falsos, ilegítimos. O verdadeiro pastor não é assim. O verdadeiro pastor é a própria porta que dá acesso ao Pai. Verso 7. Olha o que é que ele diz, categoricamente. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. É a porta de vidro, pastor? Não. É a porta que dá acesso ao Pai. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus
se não for por meio de Jesus. Todas as religiões do mundo aqui caem por terra. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro atalho, não há outro salvador, não há outro mediador, não. O próprio Jesus é o acesso a Deus, somente Ele e por meio dele. O único mediador, a porta que dá acesso. Não precisa de cerimônias. Pode acender 15 mil caixas de velas, não vai valer nada. Pode usar 50 mil rosários no pescoço, não vai valer nada. Pode subir a escada do horto de joelhos 50 vezes, não vai valer nada. Se você não entrar pela porta que é Jesus, não há salvação, o resto é doutrina estranha. A porta é o próprio Jesus, Ele diz: eu sou a porta. Quando ele está dizendo aqui, eu sou a porta, no verso 9, olha o que é que diz: eu sou a porta. Ele repete 2 vezes. Em verdade, verso 7, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E no verso 9, eu sou a porta. Uma dupla afirmativa para ninguém se enganar. Quem usa a Bíblia não se engana. Dupla afirmativa. Ou o acesso é por mim, unicamente por mim. Se for por outros atalhos, não chega. É isso que Deus está falando. Eu sou o acesso. O segundo fato, ele diz aí no verso 9: se alguém entrar por mim, será salvo. Isso é interessante, verso 9, parte B. Se alguém entrar por mim, será salvo. Isso é um fato que mostra que ele é o bom pastor, é a porta, é o acesso. A porta está aberta para você hoje. A porta da salvação. Jesus é a porta da salvação, Jesus é a porta do céu, Jesus é o acesso a Deus. A porta está aberta para você nessa noite. Pastor, eu já sou de Cristo, pois viva como um filho de Cristo. Não procure atalhos, veredas, não. Meios, modos operantes, não. Há uma condicional aqui, perceberam no texto, né? Parte B, se, porém... Verso 9, verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo. Essa é a condicional. Se, está aberta, venha, agora vem continuar. Porta do céu, porta da salvação. A bem-aventurança eterna está somente aqui, nessa entrada. Ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho. Ninguém. Por isso ele disse: eu sou. 7 vezes nesse livro. Eu sou a porta, o acesso. A porta do céu vem aqui aberta. E o porteiro abre, que é Deus, somente Ele. Venha. Jesus é a porta também da libertação. Olha o que é que ele diz, finalzinho do verso 9. Trazendo libertação. Isso é muito interessante, a gente lendo os comentários. Olha o que é que ele diz: será salvo e entrará, sairá, entrará e sairá. Entra no céu e sairá de quê, pastor? Da condenação eterna. Você agora é liberto. Quando você entra pela porta, Deus traz você, tira você do lamaçal do pecado. Hoje nós somos livres em Cristo. Hoje nós entramos na sua presença e continuaremos. Por isso nós saímos de onde, pastor? Entramos e saímos. Entramos por Jesus e saímos da escuridão. Lembra do cego? Eu sou a luz do mundo. No começo é de propósito, o texto já está interligado. Saímos. Entra em Jesus e sai das trevas. Entra por meio de Jesus e chega na luz. Entra por meio de Jesus e sai da podridão do pecado que nos condenávamos. Entramos. É isso que ele está dizendo. Entra, verso 9. Entra
sai, ou será salvo. Aí ele diz, entrará e sairá. Entra por Cristo e sai do império das trevas. Somente assim. Aqui é a porta que conduz à vida, para tirar você, lavar você. Por isso ele faz um contraste, quando ele volta no versículo 8, falando novamente, é outra pancada que ele dá. Em que, pastor? Na falsa religião hoje, olha o que ele diz, verso 8. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. As verdadeiras ovelhas não dão ouvido aos salteadores que estão soltos aí. Aqueles que vieram antes de Cristo. Ele não está falando dos profetas ou dos seus apóstolos, que eram ministros de Cristo aqui na terra. Não. O que ele está falando? Primeiro dos fariseus, dos hipócritas. Todo hipócrita, uma hora a máscara cai. Hipócrita tem que lembrar, quando Jesus diz lá, ó, aos fariseus, vocês são hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado, é bonitinho por fora, mas está todo apodrecido por dentro. Aqueles que usam máscara são atores da fé, e uma hora a máscara cai. Mas ele diz aqui, dá uma esperança para a gente, mas, no verso 8, as ovelhas não lhe deram ouvidos. Nós não ouvimos os falsos profetas. Podemos até ouvir para combater as heresias, mas não seguimos. Os fariseus são chamados por Jesus aqui de salteadores, filhos do diabo. Aonde, pastor? No comecinho do verso 10, olha o que ele diz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aqui é ligado justamente aos falsos mestres, aos pregadores da palavra de Deus, que não pregam Cristo, mas que usam a palavra em seu próprio benefício. Eles são o que? Eles vieram para quê? Matar, roubar e destruir. Eles matam ovelhas, ele destrói pessoas. Há fariseus modernos hoje, filhos do diabo. Mas há um fato interessante, que em Cristo nós achamos segurança. Olha o que ele diz no finalzinho do verso 9. Finalzinho do verso 9. Qual a segurança que ele nos dá? Sairá, primeiro ele diz, verso 9, ó, sairá e achará pastagem. Nós temos providência. Ele entra com providência nas nossas vidas. Quem entra pela porta, que é Jesus, acha pastagem. Isso aqui é o que, pastor? Provisão. Provisão espiritual, mas provisão material aqui. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos garante 3 coisas: beber, vestir e comer. Essas 3 coisas aí são garantidas quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Nele há farta provisão. A provisão é em abundância, provisão espiritual. Por quê, pastor? Porque ele é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. Essa é a provisão espiritual. Ele diz mais, eu sou a água da vida. É assim, é desse jeito que nós temos que viver. Não pelos nossos esforços, não, para entrar na porta da salvação, salvos pela graça mediante a fé para fazer as boas obras. Mas o esforço humano sem a fé em Cristo é legalismo, meus irmãos. Não vai adiantar nada. Pode pegar tudo que tu tem e doar para os pobres. Legalista, moralista, falsa ética. Sem Cristo não passa disso. Legalismo, esforços humanos sem fé se torna falso desempenho. O que nós temos que fazer, pastor, é entrar pela porta, para que Ele possa nos tirar todos os restícios. Ele está tirando, um por um, as falhas, os atos falhos, aquilo que não agrada a Deus. Aos poucos Ele está tratando cada ovelha individualmente, não pelo sistema de meritocracia, não, mas aqueles que vêm até Jesus e entram pela porta, esse receberá pastagem, provisão, transformação, libertação, somente através de Cristo, somente através de Cristo.
Por quê, pastor? Porque no verso 10 vai falar que o outro é ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. São salteadores, ladrões. Aqui começa com os fariseus. Eles cobravam por oração. Oravam 1h30, as moedinhas aumentavam. 2 horas de oração, as moedas aumentavam. Era assim que eles viviam. Hipócritas. O ladrão tem uma agenda, e a agenda dele é roubar, destruir, matar o povo de Deus. É isso que eles querem. Eu estou falando de falsos líderes, falsos profetas, que oprimem o povo, que vendem um caroço de feijão por R$1.000. Falsos profetas, profetas da prosperidade, oprime, destrói a verdade de Deus, não usam a Bíblia. Falsos pastores, falsos mestres, falsas doutrinas, falsas igrejas e falsas ovelhas. São assim. É assim que eles vivem. Mas Jesus é a porta. A porta de quê, pastor? A porta da abundância. Finalzinho do verso 10. Finalzinho do verso 10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É isso que Jesus quer dar para você, ovelha do Senhor. Vida, vida em abundância. Vida espiritual, plenitude no Espírito Santo, vida plena, vida eterna, vida abundante. Ele promete uma vida abundante àqueles que são seus, àqueles que ouvem, àqueles que escutam, àqueles que vêm até Ele, àqueles que permanecem através do seu chamado irresistível. São suas ovelhas, não é todo mundo, não. Jesus promete uma vida abundante, não uma vida financeira abundante, não uma vida física com saúde e segurança, não, nem uma vida material, não é isso, mas é muito mais, maior do que todas as riquezas de todo mundo, pode juntar tudo, vida em abundância. Só o fato dele te transferir de trevas para a luz, quer mais abundância do que isso? Ele vem para as suas ovelhas, Ele quer te dar vida em abundância, numa medida transbordante. Agora eu tenho que o quê, pastor? Disponibilizar o meu coração para fazer a vontade de Deus e viver como Ele quer. Muitas pessoas não se disponibilizam, não abrem o coração para que Deus trabalhe, para que Deus venha tratar cada problema individualmente. Se não houver disponibilidade, como é que Ele vai pastorear você, meu irmão? Como é que você vai ter vida em abundância? Vida em abundância na Bíblia está ligada à suficiência de Cristo, por Cristo e por meio de Cristo. Vida abundante, vida transbordante. Nós agora transbordamos de alegria pela sua obra, pelo que Ele fez por nós, não por mim, não por você, não por nós, mas por Cristo. A obra substitutiva dele na cruz do Calvário, para que as suas ovelhas tenham vida abundante, que começa aqui, com gozo na alma, com prazer de ser filhos, com prazer de ser ovelhas, e vai ecoar pela vida eterna, juntamente no céu, na eternidade, juntamente, pastor, com quem? Com o seu rebanho. Estaremos juntos no céu, glorificando a Deus. É para lá que nós vamos, é para lá que você vai. Estamos desfrutando dessa vida abundante? Você já tem o Espírito Santo? Encha-se do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo já testifica que você é filho. Você já foi adotado, inserido na família de Deus, na família de Cristo. E um dia nós estaremos lado a lado com Ele. Esse é o fundamento do bom pastor. Esse é o fundamento da porta que dá acesso para o céu. É isso que Ele está falando aos nossos corações nessa noite. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de mim. O seu coração está disponível nessa noite.
para seguir o bom pastor? Se, primeira aplicação, porém, você já crê em Jesus Cristo, disponibilize seu coração, meu amado irmão, nessa noite. A porta já está aberta. Ele já abriu, o porteiro foi lá e abriu. Ele te buscou. Ele já te colocou para dentro do aprisco. Tem uma vida de obediência a Ele. E você que não é crente ainda, a porta está aberta. A porta da eternidade, a porta da salvação, que é o próprio Cristo. Você tem que lembrar de uma coisa, meu amado irmão. E Jesus já pagou todos os seus pecados. Por que uma vida tão angustiada, tão agoniada? Por que nós vivemos assim? Se Ele está chamando para você vir, entrar e ter uma vida abundante, por que eu não aprendi ainda a descansar nele? Se você for descansar em homens, não vai conseguir descanso para a sua alma, é nele. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua família em ordem, descanse nele. A promessa é que agora você é povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para exercer um sacerdote santo, aonde quer que estejamos. Você agora virou o rebanho do bom pastor. Ele está conduzindo você, direcionando você. As pessoas estão às vezes embrutecidas, com os corações endurecidos, não deixando ser direcionadas. Ele vai na frente direcionando. Cajado, bordão, te protege do lado, te protege do outro, te guia. É direcionamento. Tem que permitir. Charles Spurgeon fala de um talão de cheque em branco. Talão de cheque em branco é deixa ele escrever. Deixa ele, permita que ele escreva da forma que ele quer. Às vezes nós estamos batendo contra o paredão e o paredão vai nos levar. Abra completamente. A porta já está aberta. Deixe ser levado e conduzido pelo Senhor. Essa é a aplicação para você, meu amado. Nessa noite, deixa Ele direcionar a tua vida, a tua história. Ele já mudou, Ele já transformou o teu passado, já passou o teu passado a limpo, já lavou, já te deixou mais alvo do que a neve. Deixe, permita, não vá contra, não, venha, a porta está aberta, que é Ele, a própria porta. Talvez você não seja crente ainda nessa noite, talvez você não seja ainda, e você pensa assim: mas Jesus não veio para todo mundo? Isso é verdade. Verdade, Jesus veio para todo mundo. Todo mundo, pastor, todo mundo. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todo mundo, mas só é eficiente para salvar as suas ovelhas. É eficaz no coração daqueles que se arrependam e crê. Você pode pensar: mas Deus não é bom? Isso é verdade. Ele diz: fazei prova de mim que eu sou bom. É verdade. Mas como é que está o seu relacionamento com Ele? Pessoal. Como é que está o seu relacionamento com Ele? Pense só essa semana. Como foi o seu relacionamento com Ele? Essa semana não, que hoje é o primeiro dia da semana, né? Semana passada. De domingo a domingo. Como é que está o seu relacionamento com Ele? Como é que está? Pastor, já fiz salvo, eu já creio, já sou filho de Deus. Como é que está seu relacionamento com Ele? Como é que está a sua vida de obediência na fé com Ele? Pastor, mas Ele não já morreu por mim? Isso é verdade. Ele não já me lavou completamente? Também é verdade. Mas os verdadeiros filhos ouvem a voz do bom pastor e obedecem, e permitem serem guiados e direcionados por Ele. Nós estamos deixando, permitindo isso. Uma coisa não anula a outra. Quando Deus me salva, Ele me traz para a santidade, para uma vida de obediência. O salvo nunca perde a salvação.
porque o sangue de Cristo é perfeito, puro, e foi derramado por mim e por você. Para você que não é crente ainda, a porta está aberta. Venha, não perca a oportunidade, venha. Você tem que entrar pela porta, como diz Jesus. Ele disse isso no verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Somente por Ele, somente por Ele e através dEle. Não há atalhos, não há caminho. Enquanto isso, a igreja faz isso: compartilhe o seu amor, prega a sua palavra. Só isso, pastor? Tem mais uma: compartilha, prega e vive. Vive. É isso que nós temos que fazer para sermos bem-aventurados, felizes em Cristo, somente através de Cristo. Amém? Curve sua cabeça, baixe sua fronte, vamos orar, agradecendo a Deus por mais um culto, pelo seu amor, sua graça, as suas misericórdias, o seu amor, porque Ele nos dá acesso ao Pai, e esse acesso é ilimitado. Os braços deles estão abertos. É um chamado ao coração. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, meu Deus, pelo teu grande amor, salvador, redentor, transformador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, que nos guia, que nos direciona, que mostra, ó Deus, o caminho certo a seguir. O Senhor vem tratando, ó Deus, as tuas ovelhas, como não fizeram, ó Deus, os falsos pastores, falsos mestres, que não cuidaram, ó Deus, de nenhuma delas, estavam se aproveitando das tuas ovelhas. Mas, na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento exato, Deus enviou o supremo pastor, o pastor por excelência, aquele que cuida, aquele que vai de encontro da sua ovelha, aquele que chama ela e conhece as suas ovelhas pelo seu nome. Ó Deus, se houver alguma ovelha tua, ó Deus, que teve uma experiência com o Senhor, e seja hoje, ó Deus, que ela escute a tua voz para obedecer. Às vezes, ó Deus, ela não sabe, mas já é o Senhor trabalhando no seu coração, ó Deus. Mas a tua palavra diz que ela tem que ouvir e responder à tua voz, te seguir. Que seja hoje, nessa noite, ó Deus, que seja noite de salvação, que elas possam entender, que elas possam vir até o Senhor, atender o teu chamado, Salvador, Redentor, transformador, porque o Senhor guia, direciona, guia em pastos verdejantes, guia pelas veredas da justiça, mas elas têm que ouvir o teu chamado e responder à tua voz. É uma moeda de dois lados, ó Deus, uma não anula a outra. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor vai e sopre através do teu Santo Espírito, convencendo hoje, ó Deus, para que, se forem ovelhas tuas verdadeiras, elas vão ouvir. O teu Espírito Santo vai soprar, ó Deus, e haverá salvação. A igreja continua orando em nome de Jesus, a igreja continua orando. Alguém nessa noite que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entrar pela porta, a porta da salvação, a porta da eternidade, a única porta que conduz para o céu. Se eu convido você para levantar uma de suas mãos, que a igreja quer orar pela sua vida. Há alguém nessa noite, sabendo que só há um caminho, só há uma única verdade, e somente o bom pastor pode nos guiar, porque Ele é o pastor, Ele é a porta. Alguém, se há, eu peço que você, convido a você, e levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite, convencido do pecado, da justiça e do juízo, sabendo que Deus está te chamando
para que você entre pela porta, a porta da salvação, a porta da eternidade, se não há que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na tua casa, casa de oração. Que o Senhor continue abençoando o teu povo que te chama pelo teu nome. Que o Senhor continue direcionando as nossas vidas, nos guiando, nos protegendo, ó Deus, dos predadores. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor vai na frente, nos guiando, que o Senhor vai atrás, nos protegendo, e que o Senhor vai dos dois lados, direita e esquerda, com o cajado e com o teu bordão, direcionando a tua igreja, o teu rebanho, que conhece a tua voz, que ouve a tua voz. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.